Esses dias eu estava lendo de novo o livro A Nova Razão do Mundo, ensaio sobre a sociedade neoliberal. Eu acho que esse é um dos livros mais importantes que a gente tem ultimamente para pensar o neoliberalismo, a sociedade neoliberal, a mentalidade neoliberal. Só que antes de falar da racionalidade neoliberal, da mentalidade neoliberal, eu acho importante a gente resgatar de forma breve e superficial um pouquinho o que é o neoliberalismo, o que é essa política econômica, o que é essa abordagem econômica que a gente chama de liberalismo ou de neoliberalismo. Eu acho muito importante a gente ir direto na obra dos autores. Então, por exemplo, recentemente eu reli Capitalismo e Liberdade, do Milton Friedman, e eu acho que é um dos melhores livros que a gente tem para entender como funciona o pensamento de uma pessoa liberal, como que ela pensa sobre política, sobre economia, sobre a vida em sociedade. E o próprio Milton Friedman fala nesse livro que ele valoriza a liberdade como um objetivo último e o indivíduo em si como o elemento central da sociedade. E eu acho muito interessante quando o Milton Friedman fala que o Estado não tem que ter um caráter paternalista, ele não tem que interferir na atividade econômica das pessoas e dos indivíduos. Ou seja, ele fala que quando o Estado vai lá, coleta imposto da população e depois com esses impostos ele distribui um sistema de saúde gratuita ou um sistema de educação gratuita, ele está tendo um caráter paternalista, justamente porque ele está tirando o dinheiro das pessoas para financiar um serviço público para essas mesmas pessoas. Mas o Milton Friedman fala que isso é simplesmente um absurdo, é uma aberração, porque a decisão sobre como gastar o dinheiro deve ser tomada pela própria pessoa. O Estado não tem que pegar o dinheiro dela e decidir como ela vai gastar o dinheiro dela. Então, ao invés de coletar imposto de renda, imposto sobre patrimônio, imposto sobre mercadoria e serviços, entupir a sociedade de imposto, é mais fácil não cobrar esses impostos e deixar com que as próprias pessoas paguem por um serviço de saúde, paguem um convênio, pague uma escola particular, e não precisa ter um Estado que vai estar o tempo todo se atravessando na vida das pessoas, coletando imposto e dando serviço gratuito. E o neoliberalismo se baseia por essa lógica do individualismo, justamente porque se contrapõe a essa lógica da social-democracia, do estado de bem-estar social. Porque a social-democracia tem como pretensão reduzir as desigualdades, tributar os mais ricos para garantir serviços gratuitos para a população, tributar os bilionários para garantir creche, para garantir saúde pública, para garantir educação pública. E o liberalismo ele é contra tudo isso, porque é cada um por si na busca pela riqueza. Tu não tem que tributar os mais ricos para ajudar os mais pobres. Porque se todo mundo trabalhar, todo mundo vai ter condições de pagar por um convênio de saúde, de pagar por uma previdência, de pagar por uma educação. E se o Estado não coletar os impostos da população e deixar cada um trabalhar por si, então as coisas vão melhorar. Todo mundo vai ter capacidade de ter uma certa riqueza e pagar suas contas. E outro ponto muito importante do livro é que o Milton Friedman fala que o Estado ele presta um serviço ruim, ele é péssimo, ele é desgraçado, ele é horroroso, e por isso que é tão vantajoso a gente sempre privatizar as empresas estatais. Porque quando o sistema público ele é privatizado e várias empresas passam a competir entre si fazendo aquele produto, quem vai sair ganhando em última instância é sempre a população, é sempre o consumidor. Porque tu pensa que tem uma empresa só produzindo sapato, uma empresa estatal. Pode ser que seja um sapato ruim, pode ser que seja um sapato caro, mas como não tem nenhuma concorrência, todo mundo vai ser obrigado a comprar sapato dessa empresa. Essa é a lógica. Agora, se existirem 10, 15 empresas produzindo sapatos, elas vão concorrer entre si para produzir o melhor sapato pelo menor custo-benefício. Então as pessoas vão comprar um sapato bom por um preço baixo e a concorrência entre as empresas vai acabar favorecendo a população, vai acabar ajudando a população. Então, em resumo, o que sustenta e fundamenta o neoliberalismo é o individualismo e a concorrência. O individualismo porque é cada um por si na busca pela riqueza e a concorrência das empresas por prestar um serviço melhor para a população. E é aqui o pulo do gato, porque o Pierre Dardot e Christian Laval, que escreveram o livro A Nova Razão do Mundo, ensaio sobre a sociedade neoliberal, eles vão dizer que essa concorrência entre as empresas pela preferência do consumidor, ela vai desaguar e vai se generalizar por todas as esferas da sociedade, de tal forma que a sociedade vai se transformar numa selva de pedra de competição de todo mundo contra todo mundo. E por isso que o nome do livro é A Nova Razão do Mundo, porque o neoliberalismo ele se institui como uma nova racionalidade. E racionalidade não é só a capacidade de pensar de uma forma lógica,
mas é um princípio que estrutura todas as nossas práticas, toda a vida em sociedade, toda a nossa forma de pensar. A racionalidade permeia tudo, a forma como a gente enxerga o mundo, a forma como a gente enxerga a si mesmo, a forma como a gente se organiza para produzir, distribuir os bens materiais, para trabalhar e para viver em sociedade. A racionalidade, ela serve de princípio que estrutura tudo, tanto a forma de viver, a forma de pensar, a forma de enxergar o mundo, tudo isso é atravessado por uma racionalidade neoliberal. E os autores mostram que essa concorrência entre as empresas, essa concorrência, essa competição que são típicas de uma sociedade neoliberal, de uma economia de mercado neoliberal, elas acabam por se generalizar por toda a sociedade. E a sociedade inteira se organiza por uma racionalidade que tem como princípio a competição e a concorrência. E os autores comentam que o neoliberalismo ele conseguiu embutir e inculcar no mais íntimo do pensamento e nos sentimentos das pessoas os valores da competição, da concorrência, do individualismo, que é cada um por si na busca pela riqueza e que o Estado é malvadão, o Estado não tem que interferir na atividade econômica. E o que eu acho de mais grave nessa racionalidade neoliberal é que ela produz uma espécie de darwinismo social. É aquela mescla de pegar a lógica da teoria da evolução das espécies, de que só sobrevivem aqueles animais mais aptos e que mais se adequam ao meio ambiente, e quem não se adapta e não se adequa é deixado de lado, morre, não deixa descendentes e desaparece. E o darwinismo social é justamente essa mentalidade de que fica rico, vai alcançar riqueza, vai ser milionário, quem conseguiu se adaptar ao sistema, quem trabalhou e produziu. E quem mora debaixo da ponte, debaixo do viaduto, quem é pobre, não conseguiu vencer na vida, é porque não estudou, não se planejou, não produziu, não teve visão de mundo. E então a gente não tem que tributar os mais ricos e ajudar os mais pobres, porque os mais ricos, eles se adaptaram, produziram, trabalharam e conseguiram a riqueza. Enquanto que os mais pobres, eles ficaram para trás nessa corrida e não tem que ter nenhum Estado para ajudar ninguém, é cada um por si. E enquanto a social-democracia busca ampliar os direitos, garantir o fim da escala 6 por 1, garantir mais direitos para o trabalhador, aumentar o salário, o neoliberalismo ele é a favor de rasgar a CLT e é cada um por si, não tem que interferir na liberdade dos empregadores, dos patrões, é cada um por si na busca pela riqueza e seja o que Deus quiser. Eu acho muito bom um trecho do livro que eu vou ler aqui para vocês, presta atenção. Podemos tomar do melhor e dar ao pior, podemos desviar as punições dos que fizeram mal para os que fizeram bem, podemos tomar as recompensas dos que fizeram bem e dá-las aos que fizeram menos bem. Desse modo, diminuiremos as desigualdades, mas favorecemos a sobrevivência dos mais inaptos e faremos isso destruindo a liberdade. O primeiro caminho leva a sociedade para frente e favorece os seus melhores membros. O segundo caminho leva a sociedade para trás e favorece os seus piores membros. Então, se a gente tributar os mais ricos, tributar o velho da van, aplicar um imposto sobre grandes fortunas, para garantir previdência para quem é miserável, para garantir Bolsa Família, para garantir faculdade gratuita para quem é pobre, eu vou estar tirando do melhor, do que mais se esforçou, e entregando para o pior, para o que menos se esforçou nessa corrida pela riqueza. Então, assim, eu acho que é uma forma diabólica, demoníaca e desgraçada de organizar a vida em sociedade, porque basicamente rasga os direitos sociais, rasga os direitos trabalhistas, é cada um por si na busca pela riqueza, ninguém mais tem SUS, ninguém tem educação gratuita, ninguém tem previdência gratuita, e vai todo mundo se fuder. Eu acho que assim, ó, é brutal, produz uma subjetividade ignorante, mesquinha, individualista, egoísta, porque o neoliberalismo ele induz as pessoas a serem egoístas, induz as pessoas a serem individualistas, mesquinhas, burras, ignorantes. A racionalidade neoliberal, ela basicamente destrói a dimensão coletiva da existência, porque não tem mais cooperação, solidariedade, taxar os mais ricos e ajudar os mais pobres, construir casa para os mais pobres, tributando e garantindo imposto sobre grandes fortunas, não existe mais nada disso. É tipo assim, eu sei que o mundo é desigual, não vamos mais cobrar imposto de ninguém, cada um vai trabalhar, cada um vai ficar rico e vai todo mundo se fuder. É tipo assim, é uma forma de construir uma sociedade por meio do abandono, por meio do desamparo, que o Estado não vai mais garantir direito trabalhista, não vai mais garantir previdência e não garante mais nada, só vai garantir a concorrência entre as empresas. Porque segundo essa mentalidade, a distribuição da riqueza ela é vista exclusivamente como um percurso bem sucedido ou não. Então, se a pessoa foi bem sucedida, ela fica rica. Se não foi bem sucedida, ela permanece pobre e o problema é dela. Então, assim, eu acho que é uma mentalidade pobre, eu acho que é uma mentalidade burra e eu acho que é uma mentalidade contrária à natureza humana. Porque existem vários estudos, vários antropólogos já atestaram isso,
que o ser humano, em estado de natureza, ele vive de uma forma cooperativa, ele vive de uma forma solidária, não existe propriedade privada dos meios de produção. Os indígenas aqui do Brasil, por exemplo, os vários povos indígenas, eles não tinham propriedade privada dos meios de produção, eles não viviam de uma lógica individualista, onde era cada um por si. Todo mundo cooperava, todo mundo se ajudava, todo mundo vivia bem. Só quando o Brasil é invadido pelos portugueses, pelos europeus, que eles introduzem de forma violenta uma disciplina do trabalho assalariado, relações de produção tipicamente capitalistas, a escravização das pessoas, e depois de muito tempo uma racionalidade neoliberal, aí sim que as pessoas se tornam egoístas, se tornam mesquinhas, se tornam desgraçadas. Mas a princípio as pessoas não são assim. Uma pessoa não nasce individualista, uma pessoa não nasce egoísta. Uma criança, um bebê não nasce profundamente egoísta, ele não tem isso no DNA dele. Muito pelo contrário, a sociedade produz isso. Mas enfim, se eu continuar falando aqui, eu vou sair quebrando tudo, eu vou ficar puto já, porque assim, eu tenho para mim que o neoliberalismo, ele é um dos inimigos maiores, é um inimigo fundamental da classe trabalhadora, do povo brasileiro. E eu tenho muitas críticas a fazer, eu tenho uma série de vídeos a fazer sobre neoliberalismo, mas por hoje é isso. Então, curte o vídeo, comenta, compartilha no Orkut, no MSN, no Instagram, qualquer coisa aí me chama na DM, deixa um comentário aí, tamo junto.